queria que, pelo ponto de vista aí o seu ponto de vista pelo interior do estado, um ambiente econômico fora das capitais, fora dos grandes centros, não exatamente, né, sobre pós-pandemia, ainda dentro da pandemia, mas uma percepção, se você tiver uma percepção sobre uma pós-pandemia, uma visão sobre as empresas de modo geral, tendo que se profissionalizar rapidamente, isso é possível, né? Sem fazer o ótimo, mas fazendo o bom, né, para ir melhorando. Planejamento estratégico das empresas teve uma inversão brutal. Você pode se colocar para a gente aí, por favor? Sim, claro. Primeiro, agradecer o convite, parabenizar pelo encontro. Cumprimento o Silvio, o Erlon, o Caio e o Zé Mário. E a alegria de estar próximo aí da ProMarket com as soluções da Fundação Dom Cabral, que vem fazendo um trabalho aí já há alguns meses. Olha, Zé Mário e todos, a questão toda é que as coisas serão diferentes, né? A gente tem conversado um pouco sobre essa questão econômica, que ela tem um abalo, como já foi colocado pelo próprio Silvio, do ponto de vista dos negócios em si, alguns afetados mais fortemente, outros menos, mas o ponto principal é que tudo que as empresas pensaram no final do ano passado e imaginaram para esse ano e para os próximos anos, isso está sendo revisitado. De um lado, você tem o momento da crise de uma forma geral, com as vendas caindo, né? Tenho informações de queda na área de entretenimento na ordem de 57%, na área de saúde, que a gente imaginava que poderia ser o carro-chefe, com queda de 30%, serviços de uma forma geral caindo 41%, setor de alimentos, como bares, lanchonetes, caindo 49%, enfim, você tem aí uma queda muito expressiva que deve consumir pelo menos um mês do PIB de qualquer cidade e de qualquer país. Nós estamos falando aí do Brasil perder cerca de 700 bilhões de reais de PIB. Nós estamos falando de uma cidade como Bauru de perder 700 milhões de reais. Isso é bastante. Então, uma empresa que imaginou em novembro e dezembro que iria crescer esse ano em termos reais 2,5%, ela vai ter que amargar quedas acima da inflação de 4, 5, 7%. E, além disso, ela sairá desse momento muito machucada. Esse é o grande problema. Né? Um ou outro setor que está prosperando, mas o grosso, e aí eu incluo os pequenos negócios que se confundem também com essa questão do emprego. O crédito preconizado pelo setor público não chegou na ponta. O último dado, 1% só do dinheiro para a folha de salário, é que efetivamente está chegando. Por quê? Uma das exigências é que as empresas tenham folha de pagamento nos bancos, ou seja, bancarização. O pequeno, um dono de um bar, de uma lanchonete, eles pagam em dinheiro, pagam em cheque, parceladamente. Não tem essa cultura de abrir uma conta corrente. Às vezes o funcionário nem quer, porque apesar de ter a conta salário, pode envolver um custo ou outro. Então, é uma realidade que as organizações vão ter que se repensar e se reinventar. Então, o que eu quero dizer é, os planos agora serão planos de muito curto prazo, ou seja, eu tenho que enxergar de hoje até provavelmente o início do segundo semestre, eu estou falando aí final de junho e julho, enxergando principalmente a questão do caixa, focando muito forte no fluxo de caixa, maximizando o uso de cada real, para que no segundo semestre, dependendo do cenário de liberação, você enxerga a tua empresa até dezembro e aqueles projetos todos que você tinha de eventual expansão, até mesmo de ampliação de negócios, você coloque isso no nível da consequência que nós vamos ter da pandemia, ou seja, 2, 3 anos de recuperação. Nós vamos perder muita musculatura. E não se enganem com os números. O último boletim Focus aponta, e isso vai mudar semanalmente, 4 e alguma coisa de queda do PIB acima da inflação, uma queda nominal de 6%. Crescimento no ano que vem de 2,5% a 3%. Mas crescer 2,5% e 3% em cima do quê? De uma base que vai ter uma perda bastante expressiva. Então, não fiquemos com os números relativos. Por outro lado, como foi colocado aqui, há uma série de outras oportunidades. As pessoas estão enxergando melhor o orçamento da casa,
as famílias estão se reposicionando em relação ao consumo, nós teremos um rigor muito maior com a questão sanitária, nós vamos debater um pouco mais as questões emocionais, os arranjos familiares. O mercado imobiliário deve ter uma mexida também, porque havia uma tendência do minimalismo, e talvez isso seja revisto, não no sentido de que as pessoas serão megalomaníacos, não. Nós começamos a perceber que o nosso lar precisa ter um conforto um pouco maior. E quem tiver poder aquisitivo, certamente vai apostar em arranjos internos diferentes do que ele vinha. Podemos nos reposicionar com os supérfluos. Acho que isso também vai ser um grande desafio para o setor supermercadista, né, que é até onde as pessoas estarão dispostas a pagar um valor maior por um certo produto. Agora, na cadeia geral, eu não tenho dúvida que as famílias brasileiras, quer pela perda do emprego, quer pela perda de renda na própria empresa, suas retiradas, e até mesmo pela quebradeira que nós vamos ter, essas famílias vão repensar o seu perfil de consumo. Isso está sendo já praticado agora. A fatura do cartão de crédito está vindo menor, porque o sujeito não está viajando, não está comprando roupa, não está abastecendo o carro, quem está em quarentena, os filhos não estão gastando em supérfluo no supermercado, nos shoppings, etc. Então, isso vai mostrar para a família que é possível. Numa das palestras que eu faço, eu oriento que organize o orçamento familiar na visão 50, 15 e 35. 50 com gastos essenciais, 15% em prioridades financeiras e 35% com estilo de vida. Esse gasto com o estilo de vida foi deixado de lado e as pessoas começaram a ver que é possível se alimentar melhor, ter também controle melhor da despensa, enfim, fazer coisas no lar. Então, isso é uma mudança comportamental, mas especificamente sobre o que você falou no início, que é a gestão das empresas, planejamento estratégico revisitado para essa nova realidade, durante e pós-pandemia. É isso. Você citou aí os supermercados e isso é uma colocação para os três, na verdade. A gente vê que o comércio parou e existe uma migração forte para os supermercados do que se comprava antes em lojas de eletroeletrônico e tal, e móveis e assim por diante. Então, existe uma condição diferente, com certeza uma diferença nas lojas pequenas, mas os hippers estão ganhando um volume de movimento muito maior, né? Então, só para que a gente possa contemporizar um pouquinho também esse panorama, o que vocês acham? Vai passar a ter ainda um movimento de tendência de crescimento aí do hiper depois desse período todo? Ou é momentâneo? O café mesmo pode dar uma louca. A questão do hiper, né, eu avalio assim, passando parte desse isolamento, eu não imagino que a pessoa vai acordar de manhã e falar, vou trocar meu televisor, ou vou comprar uma geladeira, ou vou comprar um computador, que é uma característica dos hippers, né, de ter, além da parte básica, também ter essa parte de eletroeletrônico. Então, eu acho que isso vai demorar um pouco. As famílias tendem a se concentrar no seu orçamento familiar, nas questões prioritárias. Quando eu falei a palavra machucado, isso envolve todo mundo, né? Na consultoria que eu tenho, os clientes, em alguns casos, estão pedindo, dá para segurar um pouquinho, a inadimplência cresce. Então, todos nós estamos sendo afetados. E o brasileiro, por histórico, e isso é uma realidade das pequenas e médias empresas, nunca se preparou para um momento mais agudo. A tônica de empresa pobre, empresário rico, sempre foi muito forte. E esse rico, entre aspas, porque o sujeito imobiliza demais. Então, nesse momento, famílias que não fizeram essa lição de casa estão sem excedentes. E os empresários também sem excedentes nas suas organizações. Conclusão, quando isso começar gradativamente a ser retomado, vai ter uma seletividade. Mas não há dúvida que ficou evidente que esses negócios ligados aos supermercados e hipermercados são o grande lance. Por quê? Se numa pandemia dessa dimensão foram eles que mantiveram as atividades, não tiveram nenhum tipo de interferência, se não sanitária, mas não de fluxo, sem dúvida alguma, quem tiver uma visão estratégica vai apostar cada vez mais na ampliação dos seus negócios.
Eu sei, por exemplo, aqui em Bauru, de lojas físicas de roupa que pegaram carona de supermercado e montaram ali um ponto para vender máscaras, por Vender exemplo. máscara, Uma sim. estratégia. É uma estratégia. Ó, eu não posso vender na minha loja, eu vou aonde é possível. Então, este olhar estratégico de que o negócio ele pode ter muito mais multifunção do que já tem hoje, me Sim, parece ser bastante adequado daqui para frente. com certeza. Silvio? A questão do hipermercado enquanto um formato, na realidade, nesse momento, ele foi aquilo que ficou aberto que pode vender não alimentos. Basicamente, essa é um fluxo que foi transferido, digamos assim, das lojas mais focadas para o hipermercado. Até o momento que muitas dessas lojas começam a usar, aquelas que ainda não tinham, né, os mecanismos eletrônicos de forma mais intensa. Então, hoje você compra na Cas Bahia, por exemplo, o WhatsApp diretamente com o vendedor. Né? Isso, segundo informações da própria empresa, recentemente 20% do que eles estão vendendo hoje, independentemente da venda ser menor. Então, acho que o hipermercado sempre vai ser um formato que vai estar sempre em dúvida. Né? Ele vem sofrendo há bastante tempo por essa característica. A gente tem observado uma transformação do hipermercado, exatamente oferecendo na área de alimentos alguns diferenciais, a questão da sustentabilidade, mais perecíveis, mais conveniência, e esses outros setores continuam, obviamente, procurando formas. Recentemente a gente viu uma tentativa que não acabou funcionando muito bem, que foi de colocar lojas do Magazine Luiza dentro do Carrefour, né, para poder operar esse segmento. Assim como não podemos deixar de lado o que está acontecendo no caminho contrário. Se vocês entrarem hoje no site do Magalu, vocês vão encontrar produtos do setor de supermercados. Então, o que acaba acontecendo nessa direção é que o que a gente chama de embaçamento de canais, né, que era um fenômeno lá de trás, ele vai aumentar muito mais, porque acho que na linha do que foi dito pelo Café, surgem oportunidades. Né? Agora, de fato, talvez seja um momento muito oportuno de se repensar um monte de coisas, né? Qual é a nossa capacidade de poupança? Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do empresário? Realmente está um baita caos os diversos níveis de desorientação nas diversas esferas de governo. E eu não vou aqui falar dos supermercados, mas eu vejo vários setores reclamando de um monte de coisa, mas não vejo ninguém apresentando uma proposta de como podem ser feitas as coisas. Então todo mundo tem lá, bom, vai acontecer isso, vai quebrar, tá bom, mas vamos lá, vamos trabalhar junto para chegar num protocolo de comum acordo de como essas coisas vão funcionar. A questão do planejamento estratégico, é muito difícil falar em planejamento estratégico neste momento, com uma situação absolutamente fluida, mas acho que na linha do que o Café colocou, o quando você fez o planejamento ano passado, eu não vou nem falar do estratégico, o seu planejamento do mês passado já não é o planejamento desse. Então agora é pilotar com cuidado nesse período e continuar pilotando com cuidado para ver até onde a gente vai. Tem notícia hoje que, com sorte e acelerando o processo, tem vacina em 1 ano. Vocês já devem ter ouvido falar do método. Então, agora estamos discutindo uma proposta do pessoal, de uns economistas de Israel, que é o 10x4. Né? Você trabalha 4 dias e fica em casa de quarentena 10. O que isso pode eventualmente significar numa operação de loja, por exemplo, para um consumidor? Então, a gente precisa estar alinhado, estar entendendo o que está acontecendo fora para trazer para a nossa realidade, porque o Brasil é muito grande, desgraçadamente, dos diversos países, né? O país de menor renda, vamos chamar assim, e de tamanho grande que foi pego fomos nós. Nós já estamos no sexto lugar no número de casos, né? E em breve vamos ganhar novas posições, infelizmente. Então o Brasil tem pedaços diferentes. Você teve a abertura do comércio em Santa Catarina, a coisa não está muito legal. Você teve no Paraná, não está tão ruim. Então, de novo, precisamos reconhecer que o Brasil é muito diverso. O interior de São Paulo tem características distintas e tem oportunidades distintas. Não tem uma fórmula, uma bala de prata que vai resolver o problema para todo mundo. Sim, Erlon. Com relação ao hiper, né, que você fala da linha branca, eu já vejo um pouco de tendência da linha branca
muito online, menos física e muito online. O que nessa crise está gerando de novas oportunidades para o supermercado, e é uma coisa que eu acho que vai ser modificada, são as parcerias. O supermercado sendo uma plataforma aí de parcerias. Como, por exemplo, isso são casos reais que aconteceu com o setor. Parcerias com lojas de chocolate, né? As Cacau Show da Vidas e entre outras. Muitas propostas. Olha, você não vende o meu ovo de Páscoa? Eu não posso abrir. Uhum. Então, a vida inteira nós somos concorrentes. Aliás, eles são muito fortes, né? Não só essa empresa, mas como as outras. A venda de ovo de Páscoa, ao longo dos anos, vem diminuindo no supermercado por essas lojas especializadas. E agora, nesse cenário, começaram a ser parceiros. Redes de lojas de brinquedo, rede de quiosques de óculos. Então, tudo isso que se vê em shopping, se vê em aeroporto, se vê em galerias, enxergaram nesse momento que pode ser uma parceria com o supermercado. E o supermercado também enxergou isso positivamente. Então, eu acho que essas oportunidades foram criadas agora e algum tipo de parceria vai evoluir para o futuro. Zé Mário, se me permite uma observação, acho uma mudança também. Olhando um pouco o histórico da inflação brasileira, eu sempre liguei a elevada inflação no Brasil ao freezer da casa, né? Então, todos nós íamos ao supermercado com baixo dinheiro, né, no bolso, com medo de perder para a inflação, então a gente via lá carne, etc., a gente congelava. Com o Plano Real, nós tivemos a estabilidade dos preços, os supermercados passaram a abrir 7 dias por semana e alguns até 24 horas. Essa mudança de comportamento mudou. A frequência com que as famílias iam até então ao supermercado para compra mudou. E eu acho que é um outro arranjo também importante daqui para frente, que as pessoas, por não quererem se expor mais, enquanto nós não tivermos a vacina, não tivermos algo efetivo, que é o ticket médio de compra ser mais elevado. E com isso, tem que ter, na minha visão, uma certa adaptação do ponto de vista do tamanho do carrinho, do ponto de vista do apoio a algumas famílias no transporte, até mesmo nas ofertas, né? Porque aquela coisa, uma coisa é eu ir segunda, terça, quarta, quinta, eu sempre saía do meu trabalho, pego uma coisinha ou outra, eu provavelmente esteja também reativando o meu freezer, porque eu não quero que um familiar meu saia toda hora para ir na compra. Então, eles eu comprava uma carne mais fresca, eu estou disposto a ficar com a carne congelada. Eu comprava um saco de 1 quilo de arroz, estou comprando de 5. Eu não entendi até agora, depois eu queria que você explicasse porque saíram com tanto papel higiênico, mas tudo bem. Essa é uma outra conversa, só para dar uma brincadeira aqui. O que eu vi de cara comprando papel higiênico é inacreditável. Eu falei, deve ser medo da pandemia, né? Daquele medo. Mas eu acho que, olhando como consumidor, né, e para esse mercado, eu acho também que essa questão serve aí de alerta e até mesmo de perspectiva, né? As pessoas tendem a levar mais produtos e menos vezes ao supermercado, o que vai ao encontro aí dessa tentativa de enxergar um pouco esse rearranjo. Acho que o Silvio pode contribuir com isso. Eu acho que complementando, quer dizer, tem uma visão um pouco distinta dessa, que é o contrário, né? É eu começar a pensar na loja como um lugar que eu vou me divertir. E essa compra que é mais obrigação, mais trabalho, eu posso, eventualmente, eu estou assumindo aí, obviamente, pessoas numa determinada faixa de renda. Você vai mexendo na faixa de renda, isso vai mudando. Essa compra mais de obrigação, de itens pesados, de itens commodity, eu faço pelo comércio eletrônico. Então, tem muitas oportunidades ou muitas reflexões para serem feitas em qual é o papel da loja física. O caso que o Erlon está colocando, né, de transformar a loja física, né, para o varejista, normalmente, o que é? Eu tenho um espaço, ele é meu, eu compro o produto do fornecedor e ponho lá de acordo com as minhas regras. De repente, o que está surgindo agora é uma coisa dizendo o seguinte, olha, escuta, eu tenho um fluxo de clientes e esse fluxo de clientes ele pode ser benéfico para vários negócios. Eu, como varejista, vou administrar uma oferta ampliada daquilo que é relevante para o cliente. No final do dia, os tais dos marketplaces do mundo digital podem ser transladados para a loja física, mas isso requer uma mudança de
maneira de pensar do varejista da loja física, um entendimento melhor das mudanças no consumidor. Ainda está tudo muito, muito fluido, mas acho que essas coisas são importantes de serem olhadas. O ponto que você está fazendo, Café, de mudança de hábito, talvez maior maior ticket médio versus frequência, compra de produtos ditos commodities ou de obrigação por um canal mais automatizado e outros produtos diferentes, um canal mais personalizado, uma oferta ampliada da loja com esse espaço que eu vou ganhar para resolver, né, a vida do consumidor por meio de parcerias. Enfim, tem muita coisa aí que pode acontecer e acho que se a gente parar para pensar, esse negócio está tão intenso que a gente tem a impressão que a gente está imerso nisso faz, assim, 1 ano. Não, tem 60 dias. Só que a intensidade é tão grande que os nossos neurônios, aí já tem vários neurocientistas estudando isso, esse estresse permanente está fazendo a gente ter uma sensação de que você está nadando, está no fundo, está nadando, mas não chega lá na superfície. Então tem um desafio importante aí. A minha colocação foi no sentido de que uma parte, né, da sociedade, infelizmente, desconhece por completo, né, a compra. O máximo que ele sabe trabalhar é o WhatsApp, né, e ainda tem, né, a gente percebe nos supermercados, o Ortega pode testemunhar isso, que os de mais idade, que seriam aqueles que deveriam ficar mais isolados, eles adoram ir ao supermercado, né. Eu até brinco, esse negócio de ter fila preferencial, não precisa, eles querem conversar, né? Eles querem ficar mais tempo, né? Eu vejo lá no meu sogro, ele é aposentado do Banco do Brasil, ele vai no Banco do Brasil, ele quer ver os amigos, ele não está com pressa de ir embora, não precisa de fila preferencial, né? Então, nós temos uma faixa da população, e aí, numa visão econômica também, social, nós vamos ter o agravamento, né? O último dado que eu tinha de o ano passado, você tem cerca de 50 milhões de brasileiros vivendo com menos de R$420 por mês. Desses, 15 milhões com menos de R$120. Isso vai engrossar, né? Nós vamos ter um crescimento disso, e são pessoas que não enxergam nesse mundo digital nenhum tipo de oportunidade, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. É uma questão mesmo de sobrevivência. E esse vai, dependendo do segmento que o supermercado atua, vai preferir, vai continuar talvez nessa compra presencial e mais robusta, né? Essa é a leitura que eu faço. Só um dado prático aqui, nosso, real. O ticket médio da compra online é 6 vezes maior que o ticket médio presencial. 6. 6 vezes? 6 vezes maior. 6 vezes. Eu queria colocar alguma coisa que vocês estão falando. Só para falar um pouquinho aqui do Café ter falado sobre o papel higiênico, acho que o papel higiênico é a única embalagem maior que tem, né? Que tem mais coisas, então acho que tem uma tendência por aí, né? Vai falar, cara.